quando a gente escreveu a nossa nota técnica do laboratório, algum tempo atrás, pouco tempo, tudo na Covid e tudo nessa pandemia, relativizou o tempo, né? As coisas acontecem muito rapidamente, né? E uma das dificuldades que a gente tem também em trabalhar as perspectivas de controle, mas não o responsável. É uma característica da pandemia. E de lá para cá, o fato é que a perspectiva central que a gente colocava não se alterou, né? E o que a gente colocava naquela nota técnica, em função das análises que a gente fazia, com os dados que a gente tinha de circulação e de conectividade da região metropolitana, indicava que os centros, que a gente chama de centros dispersores, ou seja, aquelas cidades que compõem a região metropolitana, a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que tinham já naquele momento, né, mais casos, elas tinham, de certa forma, a responsabilidade de pactuar um acordo, né, coletivo na região do Vale para o controle da pandemia. O que a gente viu e o que a gente chamou de uma gestão solidária responsável, né? E que, obviamente, que ela tem que partir de quem tem os maiores recursos, onde os maiores recursos estão alocados. E os recursos da saúde, a gente tem que saber de cara que são recursos comuns compartilhados entre 3 esferas, né? A federal, a estadual e a municipal. Então, no caso da saúde, especificamente, o arranjo que o SUS fez, o SUS que é o grande, assim, nosso grande acervo nesse momento, é a melhor coisa que a gente pode ter, pressupunha isso também. Mas isso pressupõe responsabilidade, porque o bem não é seu, ele é coletivo. E, portanto, a sua responsabilidade também é coletiva. Como a região é altamente conectada, como a gente viu naquele trabalho, e eu posso mostrar aqui outras evidências daqui para frente, a gente continua a trabalhar bastante nisso. O que aconteceu foi que quando esses municípios, centros dispersores, não exerceram essa responsabilidade coletiva, né, da gestão regional, a pandemia não voltou, quer dizer, ela se estabeleceu e vai se estabelecendo na região como um todo, porque o vírus, né, SARS-CoV-2 essa doença que ele traz com ele, não respeita limite municipal, ele não é regido nem pela esfera federal, nem pela estadual, nem pela municipal, ele é regido por 2 coisas, né? Basicamente por uma coisa. Ele é regido pela existência de pessoas suscetíveis a que ele possa se instalar. E ele é transmitido, de alguma maneira, assim, circulando também na região. Então, quando as pessoas circulam e as mercadorias circulam, o vírus circula, né? Isso cabe a nós a gestão dessa circulação, com a responsabilidade que cada um tem. Então, a irresponsabilidade dos centros dispersores e dos centros que retêm os maiores recursos comuns de saúde foi o que levou naturalmente, não naturalmente, desculpa, levou, né? Nada de naturalmente, levou consequentemente, como consequência, ao que o desenho da região, a sua conectividade, as suas relações, né, de troca, as pessoas andam para trabalho, andam para saúde, andam para educação, enfim, isso foi diminuído e com os índices muito baixos de isolamento na região, a gente nunca chegou à meta de 70%, nem perto da meta de 70% nos grandes centros dispersores. Também tem alguns dados que eu posso te mostrar na atualização que a gente está fazendo, né? São José, Jacareí, Itabá, nunca chegaram perto disso. Então, somado à irresponsabilidade no caso da gestão solidária, ou seja, a não responsabilidade em ser solidário com o espaço regional,
as ações, há uma média de isolamento muito baixa, foi natural que esses centros dispersores participassem do processo de disseminação através das linhas de conexão regional. Então, a gente está vendo uma situação que, dada a forma como a pandemia foi gestionada, principalmente pelos principais centros gestores, Taubaté, São José, Jacareí, Taubaté menos um pouco, mas também, né? E alguns outros, chegaria no Vale Histórico. E o pior do que isso, para completar, né, Xandu, vai chegar, além de estar chegando no Vale Histórico, né, vamos dizer assim, que são os lugares mais, não distantes, mas alguns outros lugares com características distintas dentro do espaço regional, dentro dos centros dispersores maiores, ele também continua ativo. Esse platô que você está falando é um platô altíssimo, não é um platô, nós estamos subindo. Temos aqui também Paulo Barja, professor da Univap, tem feito um trabalho interessante com uma aproximação com a ideia de ondas, e se a gente pensar em duas ondas, nós estamos numa segunda onda subindo em São José. Então, a gente não está em platô, não está em condição de estar em faixa amarela, cor nenhuma, né? A gente está no momento, na verdade, de voltar, de refletir sobre todas as estratégias que têm sido tomadas até aqui. Mas não é isso que a gente tem visto, né, em nenhuma das gestões municipais. Então, era esperado. A periferização, na verdade, da pandemia. Então, isso vai acontecer também. Dentro de São José, quem morre mais? Onde tem mais casos? Dentro de Taubaté, onde tem mais casos? E o que está acontecendo? Está acontecendo que vão ter mais casos e mais óbitos nas periferias pobres desses centros dispersores. E nos municípios menores pela conectividade. É isso. E era o esperado, né? Não como é o livro do Garcia Marques, né? Enfim, o que deveria acontecer, aconteceu. Infelizmente. Eles deveriam, devem e deverão, né? Porque a situação da epidemia, ela continua num estado, embora a gente tenha muito mais conhecimento hoje e a gente possa trabalhar o controle melhor, isso não parece estar sendo feito nos principais centros dispersores. Na verdade, há uma briga contra qualquer evidência racional para você avançar no sistema de cores do Plano São Paulo, né? No sistema de reabertura. Então, a preocupação principal passou a ser se eu vou mudar de cor e não como eu estou. Meu estado, minha situação, primeiro, e a minha situação frente aos outros. Então, eu posso te mostrar um dado novo que é importante de conectividade, por exemplo, que é o dado de circulação para a escola, né? Imagine se a gente começa a reabrir as escolas no plano das cidades e no plano da região. Você vai ver que a região está conectada também pela circulação para a escola, além de conectada para a circulação para trabalho. Então, se eu volto efetivamente para o trabalho, todo mundo, você vai ver como é que a situação está. E no momento em que os centros de dispersão ainda são centros de dispersão, né, constituindo agora mais lugares com possibilidade de ampliar a circulação do vírus. Então, as cidades que não tinham, embora elas tenham ou possam ter o menor número de casos, os casos existem agora, então elas também são pontos de chegada e de partida desse vírus. A gente tem uma situação em que, se a gente não trabalha isso, a gente vai manter esse vírus circulando por um bom tempo, né? A gente não sabe até que momento que a gente vai ter uma capacidade de imunização coletiva. Então, nós vamos ter esse vírus circulando e é a contínua necessidade de se pensar regionalmente de novo. Então, não parou de lá para cá e não vai parar. Quer dizer, as evidências indicam que a gente precisa pensar. Não adianta mudar de cor, né?
Porque se eu mudar de cor agora e o outro lá do meu lado começar a ser um centro dispersor, volta para mim. Né? Então, nós estamos numa situação muito difícil. Dos números evidentes hoje no Vale, a gente não deveria estar com o nível de reabertura em nenhuma cidade que a gente está, com os números objetivos. Taxa de contágio, taxa de transmissão, enfim. Um pouco a questão dos leitos melhoraram, porque a infraestrutura, aí sim o SUS funcionou, né? Então algumas unidades e alguns leitos a mais e equipamentos foram dados, mas isso não é suficiente para conter ou para a gente trabalhar a epidemia, principalmente no momento em que ela vai começar a atingir os mais pobres agora. Não é só as cidades médias e pequenas do Vale, mas os mais pobres dentro de cada cidade grande, como Taubaté, São José. A nossa curva como país é muito diferente da curva de quase todo mundo, né? Você vê que mesmo quando, no nosso caso de São Paulo, que mesmo com um certo atraso, depois tentou tomar as rédeas, estabeleceu uma forma de trabalhar um pouco mais racional e tal, embora as pressões existam, né? Mas tem tentado colocar, enfim, ainda assim começou atrasado de alguma forma, e também, em alguns momentos, as decisões foram mais amenas do que elas demais, por uma diversidade de pressões, principalmente no campo da gestão política municipal, né, foram mais amenas do que deveriam ser. Nós não vimos aqui nenhum lockdown, né, nenhum fechamento completo. A gente não pode dizer que iria ou que não iria, mas o fato é que a única estratégia, empiricamente, nas experiências que a gente viu que funcionaram, foram as experiências de diversos níveis de isolamento social, isolamento e distanciamento social. Né? O lockdown é o nível mais alto, aconteceu em vários lugares, e você vai descendo aí essa gradação dependendo de algumas situações. Então, no Brasil, eu acho que o mais sério, na verdade, Xandu, tem a ver também, de certa forma, com essa questão que a gente chama da gestão solidária e da gestão responsável, né? Porque a pandemia é uma pandemia, ela existiu por uma série de questões fora do nosso alcance. Não estava ao nosso alcance, como humanidade, como sistemas sociais que criamos, né, controlar o seu aparecimento. Né? Está ao nosso alcance, ainda estava, esteve e tem acontecido, controlar, uma vez que ela se instala, uma vez que ela existe, trabalhar com ela, né? Definir as estratégias de mitigação, vamos chamar assim, e de adaptação e de controle desse evento para poder a gente chegar em algum lugar, atravessar a ponte. Isso depende dessas estruturas, das instituições, né, que nós criamos. Então, o que aconteceu é que as nossas instituições, as instituições que são do Estado brasileiro e não instituições de governo, o SUS, a Fiocruz, o INPE, enfim, uma série de instituições funcionou, mas elas precisam os governos são quem controlam as políticas e quem controlam as estratégias de gestão. Então, na verdade, a instalação da epidemia no Brasil se deu juntamente com a instalação de uma crise de gestão sanitária. Então, nós temos um problema desde o princípio de uma crise de gestão. Então, o governo federal tem uma posição, ninguém sabe qual ou é uma não posição, sinais contraditórios. Os governos estaduais, posições diferentes, né? Mais próximos alguns, outros distintos, um no norte diferente do sul, São Paulo diferente do Rio, enfim, e os municipais diferentes dos seus estados. Então você não tem uma cadeia clara de comando e controle, que é necessário numa pandemia, na verdade. Eu preciso ter uma cadeia de comando e controle clara, né?
E essa cadeia de comando e controle clara estabelece normas, estabelece procedimentos, estabelece uma série de coisas e não dá informação contraditória o tempo inteiro entre uma escala e outra. E a população, ou seja, nós, nos organizamos em torno desses sistemas. Então, nós acreditamos no nosso, nós temos que acreditar dentro da democracia no nosso sistema de gestão, né, pública, tanto da municipal, quanto estadual, quanto federal. E o que aconteceu, nesse caso, foi uma irresponsabilidade coletiva nos 3 esferas, né? Cada um a seu modo. São Paulo tratou de uma maneira, temos que reconhecer, o Estado de São Paulo tentou tratar de uma maneira mais razoável, racional, alguns outros estados também, mas dentro disso com muita pressão, né? E não tomar uma decisão igual a primeira-ministra da Nova Zelândia. Vou tomar e acabou. Lógico, a Nova Zelândia é um lugar pequenininho, tem menos gente, é muito menos complexo do que nós, mas, enfim, decisões duras precisam ser tomadas, às vezes não foram. Mas o problema maior é que a gente tem, além da crise da pandemia, que vamos chamar assim, foi um evento, o problema foram as crises que se associaram a ela. E a principal delas é a crise de gestão sanitária do Estado brasileiro, não do Estado, do governo brasileiro, em suas várias esferas. O Estado brasileiro, as instituições de Estado, que estão salvando esse momento. É o SUS que está salvando esse momento, é a Fiocruz, é o Butantan, e essas são instituições que não dependem dos governantes, elas são instituições do Estado de São Paulo, do Estado brasileiro, e os municípios têm menos dessas instituições, né? Então, eles também, nos municípios, a quase totalidade da responsabilidade é do gestor, é do alcaide mesmo. Então, como cientista, não posso fazer uma especulação sobre isso, sobre o quanto, de fato. Mas é óbvio que a percepção que a gente tem, e faz parte do jogo democrático, as pressões políticas, num certo momento, para uma direção ou outra. O problema maior, realmente, quer dizer, o estabelecimento de uma eleição municipal marcada para esse ano, novembro, adiada para dezembro, mas marcada para esse ano, com perspectiva de vários gestores municipais, né? Perspectiva de reeleição de vários gestores municipais e etc., ela acaba borrando a racionalidade um pouco desses gestores, né? Até porque a pandemia, quer dizer, os números, qualquer número, como a gente diz, qualquer número, se fosse uma pessoa, seria tão séria quanto 5 e quanto 5 mil, né? Mas do ponto da contabilidade política, não, né? Uma vida e 5 vidas e 50 e 500 vidas são diferentes, né? Então, os pequenos, vamos chamar assim, essa perspectiva de pequenos números, que começou aqui no Vale assim, alimentou também essa perspectiva irresponsável, que também foi apresentada no plano federal, né? De minimizar o problema, diminuir o problema, né? Tornar o problema menor e colocar muito ruído no meio disso, que vai descendo e vai chegando também dentro das esferas de decisão, na municipal, a mais próxima do cidadão, né? A mais próxima da população brasileira, nos seus municípios. E cada prefeito, dada a história que cada gestor, dada a história que a gente tem, ficou fazendo sua ponderação, provavelmente sua conta aí, como é que eu vou, né? O que eu vou ter em novembro ou dezembro e essa pandemia. Por quê? Racionalmente, pensando, se você fosse um agente mais racional, não existe essa história de economia e pandemia. Não existe economia sem tratar da pandemia. Então, a primeira questão e mais importante é você superar esse momento
e aí reingressar e tentar voltar às suas bases. Quanto melhor você superar esse momento, você volta melhor. Então, da maneira como foi feita, é o pensamento de curto prazo e não jogar com o conhecimento. Aqui, e no Vale, isso não se justifica. A DRS 17, que é a Diretoria Regional de Saúde de Taubaté, que foi sempre transparente e tal, montou e com vários parceiros regionais aqui, a Univap, o INPE, a Faculdade de Medicina, o Unesp, e parceiros, o Adolfo Lutz, Taubaté, enfim, montou um comitê científico de apoio à DRS, que tem apoiado, trabalhado, tem uma série de informações, tem produzido as informações relevantes, relatórios, tem levado, ou seja, é o papel dela, inclusive, institucional, né? Levar aos prefeitos, levar aos gestores, mas parece que não há escuta, né? Diferente do coronavírus, o adaptador não é muito bom. O tentáculozinho que pega na célula do bichinho, que é muito bom, o nosso parece que é muito ruim, né? Se nós fôssemos um coronavírus, nós seríamos péssimos, não contaminaríamos ninguém, né? Nós, cientistas e instituições, porque a gente fala e não pega no ouvidinho, não tem um mecanismo de grudar no ouvidinho do gestor e sem tirar a responsabilidade, porque o gestor e o legislador municipal, né? Não vamos tirar a responsabilidade dos vereadores, não, e das câmaras, né? Porque esses são os representantes mais diretos e quem deveria também estar pressionando os gestores municipais, né? Mas o receptor da orelhinha desse pessoal não é bom para o nosso vírus. Nós não contaminamos ninguém. Então, se o coronavírus fosse como a gente estaria muito bem. Eu acho que ela deixou e está deixando muitas lições. Eu não sei se a gente vai aprender, né? Porque as lições que ela está deixando, a partir do meu, vamos chamar, do lugar de fala de um cientista, são as lições que a gente tem aprendido e reaprendido sobre a doença, a epidemia e sua interação, com os dados, né? Com o que acontece e com a capacidade que a gente tem de avaliar baseado no passado. Então, essa é uma doença nova e a história natural dessa doença está sendo construída ainda. Então, a primeira lição é uma lição de que não há passado na epidemia. Então, por que não há passado? Porque a gente precisa construir a história natural da doença e a gente precisa construir a história social da doença. Isso leva tempo. Então, as lições que a gente vai retirar da pandemia, elas vão vir com o tempo, à medida em que a gente controle essa situação, que ela esteja mais sob controle geral e que a gente comece a retornar às nossas atividades, né, de contato, de rua, de trabalho, enfim, de conexão de novo, né? A primeira lição é que a gente precisa continuar a estudar essa pandemia nos dois aspectos dela. A história natural dela, contar essa história, porque contar a história natural de uma doença é o primeiro e mais importante passo para a gente tratar de uma parecida lá na frente, ou de uma que retorne, mas contar também a história social dessa doença, né? Como é que nós nos organizamos como sistema, como os sistemas que nós criamos, como é que nós nos organizamos para responder a essa epidemia a partir das nossas instituições. Então, uma coisa é clara, que não depende do futuro para a gente avaliar, é que foi muito importante que nós tivéssemos um sistema único de saúde estabelecido, com todos os problemas que ele possa ter e de déficit de financiamento imenso, né? Foi essa estrutura de Estado, 50 anos lá atrás criada, estabelecida na Constituição de 88, um pacto coletivo da sociedade que garantiu e garante ainda nesse momento essa travessia. Ou seja, é uma instituição de Estado, não governos que estão garantindo a travessia. Então, fortalecer
as instituições de Estado brasileiras é uma lição importante. A outra que a gente viu é que, em situações como essa, da pandemia, mas outras que podem vir parecidas, eventos tão dramáticos quanto, a ciência e a tecnologia são fundamentais. É quem vai nos tirar, em algum momento, ou dar a possibilidade de sair daquele ciclo para começar a pensar nele, né? As vacinas são tecnologia, os tratamentos são tecnologia, os respiradores são tecnologia, engenharia, a logística é importante, a análise do território para a transmissão da epidemia é importante. Então, tem vários elementos em que as ciências, as engenharias, conseguem ajudar, mas a gente precisa ter ouvidos e precisa que essas instituições existam. O risco imenso, o ano que vem, no ponto federal, o INPE, por exemplo, está tendo um corte orçamentário de quase 50%. Isso é um desmonte completo de uma instituição de Estado, né? A Fiocruz terá cortes também no orçamento, imagine isso. Enfim, todas as instituições que estão, de alguma forma, hoje, no fronte de briga e luta e construção dessa história natural e da história social da pandemia, estão sendo desmontadas para a próxima. Então, eu não sou muito otimista sobre o futuro, embora nós tenhamos já temos condições de aprender várias lições, né? Mas parece que não estamos aprendendo. Então, eu não sei o que nos espera, Xandro. Espero, sim, claro, que a gente supere no momento mais adequado, mas, infelizmente, nós vamos ainda perder muitas vidas no Vale, né? E isso é triste, é muito triste, porque a gente poderia, qualquer vida salva, porque a gente tomou a atitude mais correta, que é a atitude solidária regional, do ponto de vista desses gestores, salvar qualquer vida, que fosse uma, mas a gente pode salvar muito mais, já seria importante, né? Para o amanhã, para o dia depois de amanhã. Então, é isso. A lição principal que eu acho que a gente deveria ter, depois que a gente sair disso um pouco, vamos ouvir mais, né? Conversar mais, mas conversar precisa ter, não é um monólogo. Conversar eu escuto, avalio, argumento dentro de um sistema racional e não dentro de um sistema que não olha para o valor principal, que é um direito universal, que é o direito à vida, né? E o direito à vida, quem deveria garantir esse direito à vida, num sistema democrático, num Estado democrático de direito, é o gestor que foi eleito com esta responsabilidade principal: garantir o direito à vida dos cidadãos na sua gestão. Então, eu acho que esse é a principal lição que a gente deveria aprender. Escutar para aprender, para avançar, porque vão acontecer outros eventos, ou pandemias, ou eventos menos graves, no sentido de não serem globais, mas no vale regionais, outros desastres, e todos eles dependem disso, da nossa capacidade de olhar para o outro,